Eu decidi fazer esse vídeo sobre a alfafa, na verdade é o feno de alfafa, assim como existe o feno de capim, porque muita gente tem tido dúvidas e eu tenho visto muitas informações, inclusive erradas na internet, sobre até risco de oferecer isso a roedores e coelhos. Esse é um alimento muito comum para roedores e coelhos, mas pouco conhecido por alguns tutores. E eu tenho visto que tem gerado informações, inclusive até informações falsas, que estão fazendo com que as pessoas se preocupem muito e parem de utilizar esse tipo de feno, né, de alfafa. Então eu vou explicar um pouco sobre mitos e verdades da alfafa. A alfafa, assim como o feno de capim, ela é uma forrageira, uma leguminosa, e ela é desidratada até certo ponto, sem perder seus nutrientes. Eu vou inclusive deixar um card aí, mostrando um outro vídeo que tem a forma de diferenciar o feno de capim e o feno de alfafa, que muita gente tem dúvida. Então, muita gente fala que é perigoso dar alfafa porque ela vai causar problemas de saúde, obesidade, lesões na boca. Mas o que é realidade, o que não é, quais roedores que podem se alimentar dela. Na verdade, a maioria dos roedores pode se alimentar da alfafa. O que muda é a quantidade e a frequência, dependendo do roedor. Alguns usam apenas como um petisco ou até usam um pouquinho para levar para o ninho, fazer o ninho e se alimentam um pouquinho dessa alfafa, que normalmente são os hamsters, os gerbios. Eles comem em pequena quantidade. Já porquinhos da Índia e coelho podem receber um pouco mais, mas também com certos cuidados, eu já vou explicar por quê. Já as chinchilas têm um metabolismo diferente, um sistema digestório diferente e podem receber mais alfafa. A principal preocupação que a gente vê é sobre o risco de obesidade. Muita gente fala que se oferecer alfafa, o animal vai ficar gordo. Realmente, em comparação com o feno, a alfafa é muito mais calórica. Então, se ela for oferecida em grande quantidade, dependendo do roedor, dependendo do metabolismo dele, se for mais lento, ele realmente vai ganhar peso. Outro problema, muito associado à alfafa, é o excesso de cálcio. Realmente, ela é uma leguminosa com mais cálcio, bem mais cálcio que o feno. Então, por isso, ela deve ser oferecida moderadamente. Então, no caso de coelhos e porquinhos da Índia, que a maioria tem bastante preocupação, principalmente por já ter ouvido que a alfafa pode provocar cálculo na bexiga, pedra na bexiga, isso não depende só da alfafa, depende de muito mais coisa na alimentação e também de uma predisposição genética. Mas sim, se você oferecer um alimento muito rico em cálcio, numa quantidade exagerada, você vai causar problema. Mas no caso da alfafa, ela também tem benefícios. Então, para coelhos e porquinhos da Índia, a gente deve oferecer alfafa para adultos uma vez por semana, por ser uma fonte de proteína e de cálcio. Já para fêmeas gestantes, amamentando ou filhotes, ela pode ser oferecida 2 vezes por semana. Isso porque ela também vai suprir a necessidade de cálcio dessa gestante que está formando os filhotes, dos filhotes que estão em crescimento e principalmente daquela fêmea que está amamentando. A alfafa ajuda na produção de leite e na reposição do cálcio perdido no leite. Então a alfafa não é vilã. Ela também não vai causar lesão na boca porque ela tem talos um pouco mais duros. Esses talos são facilmente mastigados por roedores e coelhos. Eles têm uma dentição própria para isso. E eles digerem a alfafa sem dificuldade nenhuma. Então, o que é importante saber? A alfafa não é um vilão. Foram criados muitos mitos e as pessoas passaram a ter muito medo desse alimento. A alfafa é uma excelente fonte de proteína e cálcio, desde que seja oferecida na quantidade certa. Então, lembrar disso. A chinchila pode receber com maior quantidade, os roedores menores como petisco,
E coelhos e porquinhos da Índia, adultos, uma vez por semana, uma porção, filhotes, gestantes e fêmeas amamentando 2 vezes por semana. Dessa forma, você não vai ter problema de saúde do seu bichinho e você vai suprir outras necessidades de proteína e de cálcio. E sempre respeitar o que foi indicado pelo veterinário, já que alguns animais têm maior tendência a problemas quando ingerem certo tipo de alimentos, enquanto que outros precisam de alguns alimentos em maior quantidade. Então sempre se informe com o seu veterinário se você está dando a quantidade e a frequência correta de alfafa. E para saber mais sobre a alimentação de roedores e coelhos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br. Lá você encontra informações sobre a alimentação de cada um dos roedores e dos coelhos.